Nós vamos ler a palavra do Senhor para a nossa reflexão no livro de Lamentações, no capítulo 3, dos versículos 1 ao 24. Livro de Lamentação, capítulo 3, dos versículos 1 ao 24. Os irmãos acompanhem a leitura mesmo assentados. Livro de Lamentações, capítulo 3, dos versículos 1 ao 24, você pode ler assentado como está. Antes, porém, vamos falar com o Senhor, pedindo a Ele que venha iluminar os nossos olhos e compreensão, para que a palavra possa chegar a nós. Deus, no nome de Jesus, nós aqui nos reunimos para ouvir a Tua palavra, para conhecermos a Tua vontade. Senhor, não há em nós, absolutamente não há em nós, nada que possa alimentar o Teu povo. Senhor, nós somos impotentes, fracos, frágeis, dependemos da graça do Senhor. Dependemos da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, olha para nós, escuta a nossa voz, tende misericórdia de nós, fala nesta noite conosco. Nós precisamos de uma palavra da Tua parte, nós carecemos do Senhor. Tu és a nossa vida, Tu és o nosso amparo, Tu és a nossa ajuda. Que a Tua palavra, que a boca do Teu profeta seja atual para nós. É o que suplicamos, no nome de Jesus, na força e no poder do Espírito Santo. Amém e amém. A palavra do Senhor nos diz: eu sou o homem que vi aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz. Deveras Ele volveu contra mim a mão, de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne, e a minha pele despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim, e me cercou de veneno de dor. Fez habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro, já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, Ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como um urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Fui feito o objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou de minha alma a paz, afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu planto, do absinto do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade.
A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Palavra do Senhor. Esse é um dos textos que a gente só de ler já sente um peso. Aliás, alguns homens de Deus, tais como Jeremias, Jó, Moisés, Ezequiel, Davi e o próprio Jesus, escrevem lamentos, escrevem lamentações. O livro que nós lemos tem esse título: Lamentações. Lamentações estão sempre atreladas a quem sofre. Quem sofre lamenta. Quem sofre grita, chora. Quem sente o peso da vida sobre os seus ombros. Quem sente a dor de não ser respondido. Quem vive momentos de escassez, sabe o que eu estou falando, sabe o que é orar e pensar que não está sendo ouvido, sabe o que é gritar e parecer que as pessoas não dão a mínima para o seu gemido, para o seu grito. Não é diferente com os homens de Deus, não foi diferente na história dos grandes homens. Aliás, os grandes homens, muitos deles, nasceram de encontros com o sofrimento, nasceram da experiência do lamento. O lamento não é fator de destruição para os homens da Bíblia. A lamentação, a dor, o sofrimento não foi e nunca será para nós motivo de derrota, de destruição da nossa alma, da nossa fé. Aliás, são nos momentos de debilidade, nos momentos em que nos sentimos fragilizados, nos momentos em que sentimos medo, é que por vezes, na fraqueza, na dor, no desamparo, na impotência, é que encontramos a nossa força. Aliás, as palavras de Paulo são muito fortes, quando ele mesmo diz: quando estou fraco, quando sinto a minha fraqueza, é nestes momentos, é nessas horas que eu me torno forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Nós estamos diante de um texto em que Jeremias está no exílio. Jeremias vê a sua terra destruída. Jeremias vê os seus desejos mais íntimos não respondidos. Suas orações não foram respondidas. Eu não sei se você sabe o que é essa sensação de não ter as orações respondidas. O salmista, no Salmo 73, ele se sente assim: Deus não está ouvindo a minha oração. No Salmo 109, o salmista diz: Deus cerrou os céus e não me escuta. No Salmo 77, ele diz: Deus colocou o adversário, o diabo, do meu lado, e eu não consigo falar, eu não consigo fazer outra coisa a não ser gemer. No Salmo 31, o salmista, no seu desespero, no desespero da sua alma, ele diz: olha, os meus ossos, o meu corpo, a minha alma está aflita, eu não consigo nem sequer falar. O que tenho é apenas o meu gemido, a minha dor, a minha aflição. O que esses homens estão vivendo são lamentos, são dores, são angústias, são sofrimentos. Mas eu não quero falar apenas dos sofrimentos. Eu quero falar que depois do lamento vem a esperança. Depois do lamento vem a esperança, porque todas as realidades que aqui descrevemos e todos os homens de Deus que passaram por situações semelhantes a essas que eu estou aqui descrevendo,
Depois do lamento veio a esperança. Depois da fraqueza veio a força. Depois da derrota veio a vitória. Depois da crise veio a oportunidade. Nós queremos falar a partir desse texto, falar do lamento que gera esperança, falarmos que depois do lamento vem a esperança. Meu irmão, não se agarre ao lamento, se agarre à esperança. Se agarre à esperança e à confiança que você tem em Deus. Mas para que eu e você possamos entender o que isso significa, vejamos o texto. Vejamos o texto. O texto diz: olha, eu sou esse homem que vi a aflição e a vara e o furor de Deus. Eu sou profeta. Eu sou um homem de Deus. Eu não sou um ímpio. Eu não sou um homem que abertamente negou a existência de Deus. Eu não sou insensato. Eu sou um homem de Deus. O profeta é um homem de Deus. O profeta é alguém que abriu mão da própria vida para servir a Deus. O profeta é alguém que vai entrar em confronto com reis, com sacerdotes, com o sistema religioso, com os políticos da época, porque ele tem uma palavra. Ele tem uma palavra de Deus. E a esse profeta, o profeta de Deus, foi dado uma mensagem. E essa mensagem inicialmente é uma mensagem que é de desesperança. Ele diz para o seu povo: vocês serão exilados, vocês enfrentarão dificuldades, vocês viverão momentos difíceis, vocês estarão sendo arrancados da sua terra, vocês irão para a Babilônia, vocês não experimentarão da parte de Deus misericórdia. Deus por um tempo vai colocá-los em situação de aflição. Deus não irá responder suas orações. Por um tempo Deus irá se calar. Por um tempo parecerá que os céus são de bronze. Por um tempo parecerá que as coisas que você hoje busca solução não terão soluções. Você por um tempo irá experimentar toda a amargura de um coração que lamenta a sorte que é tirada de você, a alegria que é roubada de você. Nós precisamos aprender a lidar na vida com momentos assim, momentos de aridez, momentos de desesperança, momentos de sofrimento, momentos de perda, momentos em que nós nos sentimos vazios, em que a nossa alma parece seca, em que o nosso coração está aflito e não encontra resposta. O profeta ele diz: olha, eu vi a aflição da vara e do furor de Deus. Quem está me afligindo, quem está permitindo o meu lamento e a minha dor, não é o diabo, não é ele que está me perseguindo. Deus está permitindo esta dor, Deus está permitindo esse tempo de provação. É muito comum, porque no Antigo Testamento há uma palavra peculiar para momentos de aflição. É o que na Torá, nos escritos, disse chamar-se provação. Nós somos provados. Os homens de Deus, os grandes homens, são provados. A provação, ela não é para nos reprovar. A provação é para nos experimentar, é para nos aperfeiçoar, é para nos fortalecer. Mas a provação em si mesma, quando está desenrolando-se e acontecendo, ela produz em nós dor, ela produz em nós aflição, e a reação nossa é o lamento. Alguns não se permitem lamentar. Algumas pessoas adoecem ainda mais, porque além de sofrerem, não se permitem o lamento. Há na Bíblia um livro inteiro, que é o que nós aqui estamos lendo, que é um livro para lamentar, para chorar, porque tem dias que a melhor coisa que você pode fazer é não segurar o choro, é não segurar a angústia, é lamentar, é expor as suas dores diante de Deus,
é abrir a sua boca e falar com Deus daquilo que aflige a sua alma, é reportar-se ao Criador de todas as coisas e dizer: Senhor, eu já não suporto, Senhor, a minha dor é imensa e eu não consigo lidar com ela. É descrever para Deus, é dar nome ao sofrimento, é dar nome às suas angústias, é identificá-las, é percebê-las, é perceber que o lamento pode ser uma escola que ensina você a conhecer o seu Deus, porque depois do lamento vem a esperança, mas o lamento precisa ser experimentado, vivenciado. O luto precisa ser experimentado, vivenciado. A dor, a perda, é preciso que haja o choro, é preciso que haja a constatação daquilo que se está enfrentando para poder se ter condições de superar. Quem vive negando a realidade do sofrimento nunca irá vencê-lo. Quem vive negando as realidades sombrias da vida jamais conseguirá superá-las. É preciso identificar a sua dor, identificar o seu gemido e colocá-lo diante de Deus. O que o profeta faz é isto: ele começa a descrever aquilo que ele está vivendo, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está permitindo. Ele diz: olha, o Senhor me levou e me fez andar em trevas, Ele não me fez andar na luz. Deus não me fez andar na luz. Versículo 2, ele afirma isto: o que eu vejo é escuridão, eu não vejo luz, eu vejo trevas. Pode parecer pessimista, mas não é. Ele está lidando com a sua realidade. Negar a realidade não fará com que ela desapareça. Negar os problemas não fará com que ele desapareça. Identifique quais são os seus motivos de lamentação. Faça uma lista específica daquilo que tem afligido a sua alma. Aprenda a enfrentar as suas realidades mais sombrias. Não coloque para debaixo do tapete aquilo que te angustia. Não jogue para o inconsciente aquilo que te traz dor. Põe para fora, verbalize, fale com um amigo, fale com Deus. O processo de cura da alma da gente passa pela linguagem, pelo falar, pelo expressar-se, por declarar-se para Deus, de abrir o coração, de expressar a nossa angústia, mesmo que ela passe aos nossos olhos a percepção de que é injusta, de que ela não tem fundamento na realidade. Mas aprenda a lidar com isto, aprenda a identificar os seus problemas, a anotá-los, a conversar com Deus a respeito deles, como o profeta que faz. Ele diz: deveras, Deus volveu contra mim a mão. Todo dia eu vejo a mão de Deus sobre mim. Ele fez envelhecer a minha carne, a minha pele, Ele despedaçou os meus ossos. Então ele está aqui reclamando, não é apenas de uma circunstância externa, de um exílio que toca a comunidade inteira. Ele mesmo também experimenta dor, provavelmente uma doença, ou a angústia e a tristeza que está tomando conta do seu corpo, de forma que já não está mais no âmbito das emoções. Também o seu corpo foi atingido, porque por vezes a dor é tão grande, física, que ela atinge a nossa alma, ela nos curva. Nós andamos curvados porque fomos de alguma forma tocados de forma tão profunda pela dor, que ela nos curva, ela nos faz cair, ela nos faz retroceder, ter medo. Mas a atitude do profeta não é de negar, sublimar, resignar. Veja comigo: negar, resignar, sublimar não resolve problemas, criam outros problemas. Resignar significa que você vai ficar arranjando os dentes, esperando o dia da libertação. Não, é preciso encontrar nesse processo de cura, nesse processo em que estamos vivendo dias difíceis,
encontrar mesmo neles uma vida, vivermos esta vida não apenas de dor, colocar as nossas dores diante do Senhor. Jesus vai dizer no Novo Testamento, Jesus vai falar claramente para nós, vai dizer para a gente que nós devemos fazer conhecidas diante de Deus todas as nossas petições, porque Ele, o Deus a quem servimos, tem cuidado de nós. Ele diz, Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-á, buscais e achareis. É verdade que o profeta, por vezes, pede, clama, chora e não há respostas, mas a Bíblia não nos autoriza a pararmos de clamar. Pelo contrário, o profeta Isaías, ele vai insistir que devemos estar de vigilância, orando, clamando, até que o Senhor nos responda, até que Ele se mova em nosso favor, até que Ele haja em nossa casa, até que Ele cure a nossa nação, até que Ele avive o nosso coração, até que Ele transforme as nossas realidades. Nós somos chamados por Deus a não apenas lamentar, mas identificar os problemas e colocá-los diante do Senhor. Lamento não é murmuração. Olha para mim, lamento não é murmuração. Lamento é quando você identifica as feridas da sua alma, as feridas do seu corpo, e você diz, Senhor, eu estou sofrendo, o Senhor é o meu amparo, o Senhor é a minha ajuda, eu não posso, eu não irei ser curado se o Senhor não me curar. O próprio Jeremias, no seu livro, ele diz, aquele que faz a ferida é aquele que cura a ferida. Isso ele fala porque na experiência da sua própria vida, esse homem que lamenta, esse homem que vê os lugares onde ele habita se transformar em lugares de pessoas mortas, que vê um muro à sua frente, que só vê grilhões por toda parte, que vê as dores da sua alma aumentar, ainda assim é um homem de fé que sabe que no lamento haverá libertação, que através do seu lamento Deus escutará a sua voz. O lamento é pedagógico, não é murmuração. Ele não questiona a soberania de Deus, ele não aponta para Deus e diz, por que é que o Senhor faz isso? Ele apenas constata a sua realidade. Ele sabe o que está sofrendo, ele identifica os seus problemas, identifica as suas dores e as expõe para Deus. Não é calado que você encontrará respostas, é no grito, é no clamor, é na insistente oração que você e eu encontramos resposta da parte de Deus. Lamentos são orações, lamentos são súplicas, lamentos são gritos direcionados àquele que se importa com a nossa dor. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, nós vemos claramente que o Deus de Israel se importa com as dores do seu povo, se importa com o gemido dos seus escolhidos, se importa com aquilo que aflige a alma dos seus profetas. Ele diz assim, acompanhe comigo, capítulo 3, diz assim, versículo 7, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor, e por causa dos seus exatores, conheço-lhes o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir da terra a uma terra boa e ampla,
terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, lugar do Eteu, lugar do Amorreu, lugar do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Ele conhece o nosso clamor e o nosso sofrimento quando nós lamentamos. Por que é que Deus sabe da dor do seu povo? Porque o seu povo confia em Deus. Algumas pessoas pensam que lamentação é ter e viver de forma incrédula. Não. Sabe quem lamenta? O homem confiante. O homem que tem certeza que o seu lamento será ouvido. O homem da fé é aquele que se dirige ao seu Deus, que identifica as suas dores mais íntimas e que clama a Ele por respostas. No Salmo 13 ele diz: até quando, Senhor? Até quando? O até quando do salmista, assim como aqui o lamento do profeta, dizem algo para nós. Ele sabe que Deus não permanecerá calado, de que todo sofrimento, por maior que seja, é provisório, de que toda angústia da nossa alma há de passar, e que nenhuma dor haverá de permanecer para sempre. Para sempre são as misericórdias do Senhor, para sempre são as portas que Deus abre. Ele vai colocar aqui a imagem de Deus na sua história, na sua vida, de forma marcante. No versículo 8 ele diz: ainda quando clamo e grito, Ele não admite a minha oração. O que eu percebo é que Deus não está nem sequer admitindo que eu ore. És um homem de Deus. Talvez você não tenha passado por isto, e é bom que não tenha, mas às vezes parece que Deus não nos quer ouvir. Você não é o único que passa por isso. Grandes homens de Deus assim experimentaram também esta realidade de parecer que Deus não está desejoso de nos escutar. Pense em Jesus quando pede ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero morrer, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais enfrentar a cruz, eu quero sair desse sofrimento, dessa angústia, mas eu quero muito mais obedecer a tua vontade. E se a tua vontade é que eu tenha que passar por isso, esteja comigo. Deus não o responde naquele momento. Jesus enfrenta a cruz, Jesus enfrenta a morte. Deus, na hora da sua morte, se cala por completo, o deixa sozinho. Mas aquele silêncio provisório não significa que Deus tenha se calado de forma permanente. É o que acontece com o profeta aqui no texto. Ele diz, olha, no versículo 22, ele começa um processo de cura e um processo de compreensão de que suas amarguras, de que a sua falta de paz, de que a sua desesperança irá ser superada. Então ele começa declarações tão conhecidas nossas, tão próximas do nosso coração. Ele começa, depois do tempo de lamento, ele começa a enxergar uma flecha de luz. Ele começa a enxergar e perceber que há esperança após o lamento, que há esperança após a dor, que há esperança após as perdas, que as perdas elas não serão para sempre e que as dores cessarão. Ele diz então: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Se por um lado, nos versículos anteriores, o que ele descreve é a sua dor, é Deus que se transformou num adversário, é Deus que é um atirador, que com as suas flechas o atinge como um alvo. Se antes ele sente-se atingido pelo próprio Deus, ele se sente devastado pela vida, atropelado pelas circunstâncias desfavoráveis, atropelado pelas angústias da sua alma. Agora não, agora ele começa a enxergar. E eu quero, meu irmão, minha irmã, que você olhe
para esse momento em que você está vivendo, para esse lamento que está engasgado na sua garganta, como um tempo de libertação, como uma experiência que Deus quer trazer para a sua vida, de que depois do lamento haverá um tempo de esperança, haverá um tempo de bonança, haverá um tempo de ressurreição. Ele diz: as misericórdias do Senhor, elas são a causa de eu não ser destruído. Diante de tudo que foi descrito, ele diz: Deus é bom, misericordioso, e a sua misericórdia não permite que eu desça a sepultura sem ter respostas. Deus irá trazer respostas para você. Nenhum lamento, nenhum choro, nenhuma angústia, nenhuma gota de lágrima que você agora derrama ficará sem resposta. Deus irá responder o seu lamento. Exponha o seu lamento diante de Deus. Não tenha medo de Deus. Não se esconda dele. Não negue as realidades sombrias da sua alma. Não deixe de confessar a sua fragilidade. Não deixe de gritar e clamar como o profeta aqui: olha, tu és e tu pareces para mim como inimigo. Deus não é melindroso. Deus não é melindroso. Ele está disposto a ouvir o seu coração. Fale com Deus com o coração. Abra para Deus o seu coração. Fale para Ele daquilo que incomoda você. Faça o seu lamento pessoal, mas tenha a perspectiva de que as coisas não terminam no lamento. Não termina no lamento. Esse tempo de lamento será substituído por um tempo de esperança, de bonança, de coragem, de vitória. Lamentos não duram para sempre. O que duram para sempre são as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor, elas não terminam. As misericórdias do Senhor, segundo o profeta, todos os dias se renovam. Nós conhecemos bem esse texto, nós conhecemos bem essa palavra, mas eu quero que você se volte para Deus, para o lamento acontecer, para você deixar diante do altar de Deus, diante do Todo-Poderoso, aquilo que agora está esmagando a sua alma, aquilo que está acabando com a sua sensatez, aquilo que está roubando a sua paz, aquilo que está tirando o seu sono, aquilo que está tirando de você a sua temperança, aquilo que está roubando de você a sua alegria. É no lamento que nós expressamos essas coisas, mas Deus responde em Jesus Cristo. No terceiro dia Ele ressuscita dos mortos. Nós temos a certeza absoluta que a cada manhã Deus renova a sua aliança conosco. Todas as vezes que eu olho para a TV e vejo tantas notícias ruins, se você vê a TV de manhã até a noite, você desiste da vida, porque você só olha e só escuta mais notícias. Você precisa identificar as realidades sombrias da vida. Não pode ver alienado dela, da vida, mas não pode se alimentar do lamento. O lamento não pode ser o seu alimento. O lamento precisa ser a expressão do desabafo, a expressão da renúncia do sofrimento que você faz ao seu Deus. O lamento é um instrumento de libertação. O lamento não é para nós nos mantermos girando em torno dele. O lamento não pode transformar-se em lamentação que murmura contra o cuidado de Deus. Lamento não é murmuração. Lamento é expor a alma abatida e sofrida para Deus e esperar de Deus uma ação contínua
uma ação concreta. E o texto diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, que as suas misericórdias duram para sempre. Mas ele diz mais, no versículo 23 ele diz: grande é a tua fidelidade. Meu irmão, olha para mim, Deus é fiel, Deus é fiel. O que significa saber que Deus é fiel? É que Ele não vai trair você, Ele não vai trair a sua palavra, Ele não vai mudar os seus planos em relação a você. Ainda que agora pareça que você está sendo sabotado pelo próprio Deus, saiba que Deus não desistiu dos projetos que Ele tem para você, que Ele mesmo construiu para você, que Ele mesmo escreveu para você, que Ele é o Deus da sua casa, da sua família, da nossa cidade. Então, olha para mim e pense: Deus é fiel. A fidelidade do Senhor não vai acabar por causa da sua infidelidade. A sua infidelidade não é a referência da fidelidade de Deus. Deus não é fiel por causa da sua fidelidade. Deus é fiel por causa do seu caráter. O seu caráter é imutável. O seu caráter não vacila. O seu caráter não se altera com o tempo. O caráter de Deus, da fidelidade de Deus, não se altera em decorrência da circunstância que você está vivendo, das coisas que você faz, da forma como você age, de quem você é. Não importa quem você é, não importa como você tem agido agora, não importa o que você está vivendo agora. Grande é a fidelidade de Deus, e ao final você experimentará essa fidelidade sobre a sua vida. A fidelidade do Senhor é algo que você pode descansar e confiar. A fidelidade do Senhor é algo que pode trazer paz à sua alma. Você pode descansar em paz. Deus amanhã vai acordar de bom humor. Você pode descansar em paz, que quando você levantar pela manhã, significa que Deus sorriu para você e que você novamente tem a oportunidade de mudar por completo a sua vida. Nós às vezes achamos que Deus fica zangado com a gente. Deus permite o sofrimento, as angústias e as tribulações, mas não é porque Ele está zangado, é porque faz parte do processo de amadurecimento, de crescimento, que nós tenhamos que enfrentar situações limites. Mas Deus, todos os dias em que você acorda, significa que Deus sorriu para você. E um dia você vai sorrir na eternidade, porque você vai acordar lá. Eu e você um dia iremos acordar na eternidade. E não significa também dizer que Deus está de alguma forma punindo você. Significa que Ele te levou para Ele, porque você pertence a Ele, porque nós pertencemos a Ele. A nossa vida está nas mãos de Deus. Nós falamos, nós confessamos, nós acreditamos, e às vezes quando as coisas fogem do nosso controle, nós ficamos atemorizados, nós ficamos lutando com Deus. Faça seu lamento, mas confie no seu Deus. Chore as suas dores, mas confie que Deus é fiel. A sua vida está nas mãos de Deus. Os seus dias, os seus sonhos, os seus projetos, cada passo que você dá, o sustento da sua vida não vem das suas mãos, não vem do seu trabalho. O seu sustento que você tem recebido é Deus tem dado a você. A sua vida é importante porque Ele escolheu morrer por você na cruz do Calvário. Ele levantou-se dos mortos para que você pudesse ter vida. Fale com Deus, mas escute a Deus. A Bíblia diz que a minha porção é o Senhor, portanto eu vou esperar nele. Bom é o Senhor para todos os que esperam nele.
Bom é o Senhor para aquele que o busca. Bom é o Senhor, mesmo quando a tempestade está tomando conta de tudo, mesmo quando o mundo parece que está fora de controle, mesmo quando parece que diante dos nossos olhos, diante dos nossos pés abrirá-se um abismo, Deus vai segurar na sua mão. Tenha confiança nisso, tenha esperança, encha o teu coração de esperança, saia do lamento, vestido de esperança, saia da tristeza, vestido de alegria, saia da crise, criando oportunidades novas, de começar de novo, de viver uma vida nova. Meu irmão, você está vivo, você passou mais um dia e venceu. Nós sabemos que em tempos como o que estamos vivendo, cada dia que se vive, cada momento em que se vive, é motivo de gratidão, é motivo de esperança, é motivo de confiança, porque você pode fazer da sua vida o melhor desta terra. A esperança precisa surgir na sua alma. Não se entregue ao lamento, exponha o lamento para Deus, mas faça e veja o lamento se transformar em esperança. O Deus da esperança, o Deus da graça, o Deus da misericórdia continua sendo o mesmo. A sua palavra está de pé, a sua promessa não mudou, nenhuma das suas palavras foram revogadas. Pense comigo, nada que Deus prometeu, Ele revogou. Nada que Deus prometeu, Ele revogou. Você não é abençoado porque você é justo. Você não está vivendo tribulações porque é pecador. Tudo está nas mãos de Deus. Ele ama você, Ele cuida de você, Ele te erguerá, Ele te levantará. Não está nas suas mãos, a sua vida está nas mãos de Deus, e Ele vai tirar da sua boca, da sua vida o lamento, e vai colocar você em posição de alegria, de vitória, de regozijo, de triunfo. Tudo que agora traz angústia à sua alma há de ser revertido em experiência, em conhecimento, em poder, em esperança. Deus está contigo. Deus não se calou de forma definitiva. Apesar de agora você não ouvi-lo, você escutará a sua voz em um momento dado da sua vida, e você saberá o propósito e a finalidade de todas as coisas que agora você vive e te angustiam e te trazem pesar e dor. Lamente, mas não permaneça no lamento. Vá em rumo de um coração esperançoso, que tem confiança, que tem certeza que as misericórdias do Senhor, elas sim, jamais passarão.